Então agora, deixando um pouco de lado a ferramenta para fazer desenhos no Tubest, a gente vai se concentrar um pouco na questão do nesting mesmo, do aproveitamento de tubo. Então nesse caso a gente vai abrir arquivos prontos, imagina que todos os nossos tubos já estão desenhados, ou o nosso cliente encaminhou os projetos, a gente já tem os desenhos sólidos em IGS, então a gente vai simplesmente importar eles. Então aqui em adicionar, Import from File, a gente vai abrir o arquivo, os arquivos do cliente. Tá? Vou pegar esse caso aqui, em específico, já na extensão IGS. Essas configurações aqui a gente deixa em automático e o software já entende tudo que ele precisa sozinho. A orientação, ela ignora as linhas internas, pode ver que aqui tem as linhas internas aparecendo, isso não pode acontecer. Então, no automático aqui ligado, ela já consegue fazer toda essa identificação automático e é só abrir o arquivo. O único detalhe aqui, a particularidade que a gente tem, é quando for cortar algum perfil LC, VHI, a gente precisa ativar essa função L/C Profile, tá? Que não é o nosso caso aqui, então é só abrir. A gente pode abrir várias peças ao mesmo tempo, selecionando várias. Tá? Vamos pegar mais uma de 20 por 20 aqui. Pode ser essa aqui, tudo bem. Então a gente vai adicionando as nossas peças, todas as peças que a gente vai cortar, precisa cortar na nossa ordem de produção, por exemplo. Coloca as quantidades aqui, são 6, 5 dessa, 6 da outra e assim por diante. Tá? Então a gente vai adicionando todas as peças aqui. Notem que eu tenho dois tubos diferentes aqui. O tamanho é o mesmo, é 20 milímetros. Porém, uma foi desenhada com o raio de 2 e a outra com o raio de 1,55. Então ela entende que são tubos diferentes e ela não vai fazer o agrupamento, o nesting no mesmo tubo. Ela vai selecionar tubos novos, um tubo novo para cada peça dessas. Então tem esse cuidado que precisa tomar na hora de fazer o desenho, o projeto do tubo, é realmente seguir a especificação do tubo em questão dimensional, raios, fazer exatamente o que o tubo manda. Tá? A gente coloca aqui as quantidades, dando 2 cliques em cima do desenho, a peça abre para a gente fazer alguma modificação, edição e conferências que a gente precisa fazer ainda. Então vamos começar pela primeira aqui. Abri a peça, todas as peças que eu preciso, coloquei as quantidades. O que eu preciso fazer agora? Definir a minha sequência de corte, conferir se está a maneira mais otimizada possível, colocar as entradas de corte, microjunta e por aí vai. Então, para definir a sequência de corte, a gente vai clicar no Sort. O Sort define a sequência de corte. Então eu clico nele, ela já veio otimizada. Se a minha sequência tivesse de uma maneira não tão legal, o software automaticamente ia ajustar. Se eu precisar modificar essa sequência manualmente, embaixo do Sort, eu posso selecionar a função Manual Sort e vou definindo da maneira que eu quiser cortar primeiro. Imagina que seja de trás para frente, por aí vai. Tá? Vou clicar no Sort de novo, ela vai reorganizar da melhor maneira possível. A gente tem algumas funções, já aproveitando, que seria a sequência inversa, para cortar de trás para frente. Imagina que a minha origem ficou do outro lado, na hora que eu projetei, por exemplo, né, a gente poderia usar essa função. Então, voltando aqui, já está numa condição ideal. Tá? Já está numa condição ideal. Falta colocar as entradas de corte. Notem que ela está entrando em cima da linha de corte, então aqui vai ficar uma marca na peça, né? Então, para colocar a entrada, seleciona todo o desenho e a gente vai clicar em Lead. O Lead vai colocar as entradas de corte. Aqui a gente seleciona o tipo de entrada, se vai ser linha mais arco, linha ou nenhum dos dois. Então, no caso aqui, a gente vai usar uma entrada de 3 milímetros com um raio de 0,7 milímetros. 0,7. 0,7 milímetros.
só a entrada, a saída eu não vou utilizar, então é só clicar em OK. A gente pode também ativar uma função aqui, quando vier gravação nos desenhos, por exemplo, para que ela só coloque a entrada de corte em geometrias fechadas. Linhas abertas ela desconsidera. Então, OK. Podem ver que ela já colocou a entrada aqui, perfeito. A saída, certinho. A gente pode fazer uma simulação também, clicando aqui em Simul Start. Ela vai fazer uma demonstração das etapas e sequência de corte. A gente pode ver se tem alguma colisão, se a sequência está certa. Aqui a gente consegue aumentar ou diminuir a velocidade dessa simulação. Às vezes são tubos longos, bem detalhados, então é interessante aumentar essa velocidade. Aqui pelo scroll a gente trabalha no zoom, rotaciona o tubo para facilitar a visualização. Então a nossa peça está finalizada. Se for uma peça de aço carbono com algum encaixe mais preciso, a gente precisa fazer a compensação geométrica, né? Existe uma perda de material pelo diâmetro do laser, cortando com oxigênio, tem uma perda considerável. Então a gente clica em Compensate, coloca aqui a nossa compensação. A gente já precisa previamente saber quanto que é essa compensação, né? Então geralmente é próximo dos 0,25. Ok, então ela já fez a nossa compensação. Para essa medida sair exata, sem folgas, na hora de encaixar uma peça na outra. E está feita a nossa peça. E já a gente vai partir para a próxima. Então essa aqui finalizou. Vamos para a próxima. Já defini a minha quantidade, são 6 peças. Seleciona tudo. Sorte para definir a sequência. Lead para colocar as entradas de corte. Vou manter os mesmos 3 mm. Raio de 0,7. Ok. Colocou as entradas. Aqui é a mesma coisa. Imagina que é um tubo de aço carbono cortado com oxigênio. Então tem uma perda de material maior. Clique em Compensate. 0,25. Ok. Essa compensação é tabelada. Então a gente precisa ter essa tabela de compensação de corte. Faz também uma simulação para ver se a nossa sequência está de acordo. Vou acelerar um pouquinho. Perfeito. Então, a nossa peça está finalizada. Agora, para definir o tamanho do tubo em que essa peça vai ser cortada, a gente vai clicar em Nest. Depois que eu finalizar toda a minha lista de peças, todas as configurações de quantidade, peças diferentes, entradas, microjunta, tá tudo pronto, a gente vai clicar em Nest. Clicou em Nest, aqui a gente vai definir o tamanho do nosso tubo. São 2 tubos, lembra que eu falei da diferença do raio aqui, né? Um é raio 2 e o outro é raio 1,5. Então ela vai adicionar 2 tubos na nossa lista de processo. São tubos de 6 metros, dead zone é 270, que é a perda do material que fica na fixação do tubo na máquina. A quantidade de tubos, que é o meu limite, né? Então chegou em 999 tubos, ela bloqueia. Aqui é o espaçamento entre peças, 4 milímetros. Aqui seria uma margem, então ela, no primeiro corte ela avançaria aqui, se eu colocar 5 milímetros, ela avança o tubo 5 milímetros e aí ela começa a cortar. Tá? Então eu vou deixar 0 aqui, porque o nosso zeramento sempre é feito manual lá na máquina. Então já existe uma borda lá que o operador deixa manualmente. Então pode ter uma borda 0 aqui. Vou deixar o Common Line ativo para peças idênticas, para fazer o corte comum e OK. Então ela processou os meus 2 tubos. Aqui embaixo aparecem, vai aparecer a minha lista de tubos que ela programou. Aqui é o aproveitamento, um aproveitou 17% do tubo, outro 24,5%. O tamanho do meu tubo, a quantidade de tubos, foi um tubo de cada tamanho. A quantidade de peças que tem em cada tubo. Tá? Então a gente consegue visualizar aqui que ela fez o corte comum, já fazendo a compensação. Tá? Então não vai ter problema de medida aqui fazendo o corte comum.
certinho, porém não tem entrada de corte, ela vai entrar em cima da linha, senão vai ficar um furo em uma das peças, é isso aí mesmo, mas aqui está certinho. Então está feita a nossa programação. Se a gente quiser adicionar mais peças a esse tubo, por exemplo, ou no outro, tanto faz, então a gente vem aqui, a peça que está no nosso tubo é essa, a gente vai ser obrigado a aumentar essa quantidade, vamos passar de 5 para 9, porque quando ela, aqui agora a gente aumentou para 9, então faltam 4 peças no nosso tubo, aí eu posso adicionar 4 peças, depois disso ela não vai mais permitir que eu adicione peças. Então a gente vem aqui, seleciona a peça que a gente quer adicionar e clica nessa opção. Então ela vai adicionar essa peça que está selecionada ao nosso tubo e ela vai jogando para lá. Fácil, né? Ao mesmo tempo ela vai aumentando o percentual de utilização e a gente pode exportar essa programação. Clique em Export. Vai ter que selecionar uma pasta, a pasta de saída, para onde vão os programas, e está salvo a nossa programação. Lembrando que o nome do programa vai estar sendo editado por aqui.